Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos continuando a resolução da prova do Enem 2025 no nosso quadro Passei Sem Dúvidas. Quem está falando aqui é o professor Rigel e vamos resolver essa questão que, na minha opinião, foi a questão mais complicada aí da prova do Enem 2025. Então vamos ler o enunciado dela e em seguida a gente faz algumas ponderações. O que ela diz aí no enunciado? O dono de uma embarcação deve partir do ponto P e chegar ao ponto R por meio de 2 deslocamentos lineares e navegando a uma velocidade constante. Essa viagem será feita durante a noite e, como ele dispõe somente de uma bússola e de um relógio, planejou sua rota da seguinte forma. Então, primeiro, vai partir do ponto P na direção 110 e navegar por 4 horas alcançando um ponto Q. Segundo, vai partir do ponto Q na direção 90 e navegar por 2 horas, alcançando o destino R. Veja, antes da gente continuar com a leitura da questão, a trajetória que ele está se referindo aí seria essa trajetória aqui, ó. Ele vai navegar na direção 110, ó, a direção 110 estaria mais ou menos por aqui, né? Ele vai navegar nessa direção 110, que seria isso aqui, ó, por 4 horas. 4 horas. Aí vai chegar no ponto Q e depois vai navegar por 2 horas na direção 90 graus, na direção para o leste, né? Então seria essa parte aqui. Então por 2 horas e chegar no ponto R. Beleza. Aí ele continua o enunciado, ó. No entanto, ao direcionar o barco para o primeiro deslocamento, o fez na direção 340 em vez de 110. Com isso, realizou os seguintes deslocamentos. Ele fez a mesma coisa, só que agora, em vez de posicionar para 110, ele posicionou para 340. Aí, veja, esse errinho, a princípio, bobo, né? Ó a merda que vai dar. Porque ele posicionou na direção 340. Então, ele foi para cá primeiro, ó. Ele fez esse percurso, ó, na direção 340, chegou no ponto S por 4 horas, né? E depois andou por 2 horas, atingindo o ponto T. Essa segunda parte ele foi na mesma direção, na direção 90 graus. Então, o que ele trocou foi a primeira direção, né? Em vez de ele navegar na direção 110, ele navegou na direção 340. E aí vamos já pensar algumas ideias, porque se ele navegou na direção 110, então esse ângulozinho aqui é 20 graus, né? Então, se eu fizer uma horizontal, traçar uma linha horizontal aqui, ó, que representa a direção leste, né? Esse ângulozinho aqui é 20 graus. E no outro, nessa direção aqui 340, você vê 340 por 360, aqui também é 20 graus, né? Então, se eu desenhar uma linha vertical aqui, que seria a direção norte, esse ângulozinho aqui vai ser 20 graus. E esse ângulo aqui, obviamente, é 90 graus, né? Esse ângulo aqui é 90 graus. Então, esse ângulo todo aqui, né? Esse ângulo todo aqui, ele vai ser quanto? 20 mais 90 mais 20, que dá o quê? 20 mais 20 dá 40, né? 40 mais 90, esse ângulo todo aqui vai ser 130 graus, né? Esse ângulo todo aqui, ó, vai ser 130 graus. E se eu quiser, eu posso fazer isso com todos os outros ângulos. Por exemplo, se eu prolongar isso aqui, ó, isso aqui vai formar 90 graus, né? Com esse segmento que esse segmento ele também é horizontal, né? Ele vai para a direção leste. Então, se aqui é 20, ó, e aqui é 90, então esse ângulo aqui vai ser quanto? 70 graus, ok? E aí posso continuar mais, ó, porque, veja, se esse ângulo aqui é 20, ó, esse ângulo aqui de baixo é 20, se eu continuar essa horizontal aqui, esse ângulozinho aqui também é 20, né? Então, quanto que vale esse ângulo todo aqui, ó? Esse ângulo todo tem que fechar 180 com 20, né? Então, esse ângulo aqui vai ser 160 graus. Então, vai guardando, ó. Eu vou até botar em preto para os ângulos que eu já descobri, né? Então, esse ângulo aqui, ele é 70 graus, já descobri, e esse ângulo aqui, ele é 160 graus, né? E eu preciso descobrir, que é a pergunta que a questão vai fazer, na verdade, eu preciso descobrir qual é esse ângulo aqui, né?
Se eu conseguir descobrir esse ângulo aí, eu vou conseguir dizer a direção desse segmento. Mas vamos continuar a leitura da questão, né? Tá aí tudo beleza, né? Ele faz a rota executada, né? A rota executada, né? Ele bota aqui, ó, a rota executada e a rota planejada. Então, a rota executada é essa aqui, né? A rota executada é essa aqui, ó. Primeiro ele fez isso, depois ele fez isso. E a rota planejada foi essa, ó. Aqui, depois isso. Beleza? Eu estou enchendo aqui o desenho porque tem um outro desenho no outro slide que a gente vai organizar as ideias. Beleza. Aí a pergunta que a questão faz, né, continuando a leitura da questão, é a seguinte, ó. O dono da embarcação só percebeu o equívoco ao chegar no ponto T. Com isso, agora ele precisa definir a direção e o tempo de navegação que lhe permita, partindo do ponto T, chegar ao ponto de destino R. Porque ele chegou num ponto diferente, né? Ele precisaria chegar aqui, ele acabou chegando aqui, né? Essa aqui, repito, né? Essa aqui é a rota planejada, aqui por 4 horas, aqui por 2 horas. Essa é a rota planejada, só que a rota executada foi essa, né? Primeiro ele veio para cá por 4 horas, depois ele veio para cá por 2 horas. Então ele precisa andar um pouquinho mais, né? Que seria essa distância aqui, para corrigir essa rota, para chegar no ponto que ele realmente quer, né? Então a gente já sabe, ó, essa direção aqui, que seria essa direção, tem que ser alguma coisa para cá, né? Alguma coisa entre 90 e 180, né? Tem que ser algum ângulo entre 90 e 180. Então a direção dele, pô, não vai poder ser 45. 45 eu iria andar para cá, né? Ele iria andar assim, né? Então ele vai chegar num ponto totalmente diferente do ponto que ele vai querer chegar, né? Então não é 45. Então, com isso, eu já posso eliminar a letra B, já posso eliminar também a letra E. Então, assim, a questão já me informou que essa distância aí, esse ângulo é 135, né? Esse ângulo aqui seria 135. E aí você percebe o quê? 135, ele forma 45 graus, ó, 45 graus com essa direção leste. Então, esse ângulo aqui é de 45 graus, beleza? Mas assim, professor, e se eu quiser descobrir esse ângulo? Será que tem como eu descobrir esse ângulo? Tem. Vamos apagar aqui, ok? Vamos botar os ângulos que a gente já conhecia. Quais eram os ângulos que a gente já conhecia? Esse ângulo aqui foi 130 graus. Esse ângulo aqui foi quanto? 160 graus, né? Esse ângulo aqui foi quanto? 70 graus, ok? Aí é onde está o grande pulo do gato dessa questão. Qual é o grande pulo do gato dessa questão? Você perceber que como esse pedacinho aqui mede a velocidade dele por 2 horas, né? Então vamos chamar 2h, né? Ou se quiser pode chamar 2x. É igual a essa distância e tem a mesma direção, né? Então eu posso fechar um paralelogramo aqui, ó. Que é o grande pulo do gato aqui. Eu percebi que eu posso formar um paralelogramo aqui. E aí, se esse cara aí é um paralelogramo, eu divido a minha figura num paralelogramo, que seria essa figura aqui, e num triângulo, pedacinho aqui, né? Que é um triângulo isósceles, né? Vamos fazer o seguinte, em vez de chamar de H, vamos chamar isso aqui de D, né? Que é a distância percorrida por 1 hora, né? Então, 4D é a distância percorrida em 4 horas. Aqui também vai ser 4D, que é a distância percorrida também em 4 horas. Aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 2D, que é a distância percorrida em 2 horas. E aqui também vai ser 2D, que é a distância percorrida em 2 horas. Né? Porque esse D é a distância, né? Seria a distância percorrida em 1 hora multiplicada por 2, que é a velocidade dele, né? Esse D, a gente está meio que representando a velocidade dele. Se quisesse, podia botar 2V, 2V, 4V, 4V. Enfim, aí onde está o grande segredo para perceber o ângulo. Né? Você perceber que esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, ó, que aqui é 4D,
aqui é 4D, então tem dois lados iguais, né? E esse ângulo é 130. Então, se o triângulo tem dois lados iguais, ele tem que ter dois ângulos iguais, né? Todo triângulo que tem dois lados iguais tem dois ângulos iguais. E aí, se esse ângulo é 130, sobra quanto para os outros dois, né? Para os outros dois sobra 50, né? Porque a soma tem que dar 180. Então, vai ser 25 graus para lá, 25 graus para cá. Entendeu a ideia, né? 25 com 25 dá 50, 50 mais 130, 180. Então, esse ângulozinho aqui, ó, é 25 graus. E aí, pronto. Se esse ângulozinho é 25 graus, então esse ângulo todo aqui vai ser quanto? Ó? Porque tudo tem que dar 70, então esse ângulo aqui tem que ser exatamente 45 graus. E esse ângulo de 45 graus, ele vem para cá, ó, 45 graus. Então, ele forma um ângulo de 45 graus com a direção leste. E aí, qual é o ângulo que forma 45 graus com a direção leste? 45 mais 90, 135. Por isso que a gente chega no 135, né? Mas assim, nem precisava disso, porque, porra, eu percebo que a resposta não é 45. Então, naturalmente, se não é 45, tinha que ser quanto? Tinha que ser 135, né? Agora, se tiver 135, 140, 120, aí você poderia ficar na dúvida, porque eu sei que tem que ser um ângulo entre 90 e 180. Beleza. Uma vez que eu sei que o ângulo é 45 graus, agora eu preciso calcular a distância, né? Eu preciso saber essa distância aqui, que é a mesma dessa, né? Já que isso aí é um paralelogramo, né? Consegue perceber? Esse cara aqui é um paralelogramo. Paralelogramo, os lados paralelos têm a mesma medida. Então, calcular essa distância é a mesma coisa que calcular essa distância, que seria essa distância aqui, né? Eu iria calcular essa distância aqui, né? Então, vamos lá, vamos fazer para calcular essa distância. Eu vou passar para o outro slide, só para a gente ter espaço, né? Porque a distância que eu quero calcular, ó, o que é que eu tenho? Aqui é 4D, aqui é 4D, esse ângulo aqui é 130 graus, e eu preciso calcular essa distância aqui, que eu vou chamar de um D maiúsculo, ok? Como que você vai usar isso aí? Lei dos cossenos, né? Lei dos cossenos. Eu vou ter essa distância ao quadrado, é a primeira distância ao quadrado mais a segunda distância ao quadrado, né? Você vê, a lei dos cossenos, ela parece um teorema de Pitágoras, né? Só que o teorema de Pitágoras seria se o ângulo fosse 90 graus, né? Se fosse aqui D, 4Dzinho, 4Dzinho. Aí seria o teorema de Pitágoras. Como esse ângulo aqui não é 90 graus, esse ângulo é quanto? 130 graus, você tem que completar aqui, ó, vai ser menos duas vezes a primeira distância vezes a segunda distância, vezes o cosseno do ângulo entre eles, vou ficar meio apertadinho aqui, que é 130 graus. Professor, peraí, mas eu não sei o ângulo, o cosseno de 130 graus. Mas lembra, o cosseno de 130 graus é o cosseno, quando você tem ângulos que são maiores que 90, né? Você faz o quê? Você faz o que falta para 180 e bota um sinal negativo. Então, o cosseno de 130 é o quê? Quanto é que 130 falta para 180? 50, com o sinal negativo. Então, é menos o cosseno de 50. Certo, professor, mas mesmo assim eu não sei o cosseno de 50. Mas ele deu na questão, ó. Volte aí o enunciado. Ele fala, ó, considere 0,64 como aproximação para o cosseno de 50. Por isso que ele dá essa informação. Então, vamos lá. Ó, o que a gente vai ter? Esse cosseno de 50 é 0,64. Agora vamos fazer umas continhas que vão ser umas continhas um pouquinho chatas, né? Então vai ficar o quê, ó? D ao quadrado vai ser 4 ao quadrado 16, 4 ao quadrado 16, né? E aí eu vou ter aqui 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Vezes 0,64, né? E aí, cuidado porque esse menos aqui,
com esse menos daqui, ele vai ficar mais, né? Então, isso aqui vai ficar mais, repetindo, ó, 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32, 32 vezes 0,64. 32 vezes 0,64. Eu nem vou fazer essa conta, porque eu vou deixar aqui, ó, 32 vezes 0,64, e tem o d vezes d, que vai dar d ao quadrado. Ok? E aí, o que é que eu vou fazer? Veja, que assim, dá para fazer sem isso, né? Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Lembrando que eu falei no início da questão que essa é uma das questões mais complicadas, se não a mais complicada da prova do Enem. Eu posso escrever o 16, o 32, perdão, como 16 vezes 2, né? Tanto que eu fiz, ó, 4 vezes 4, 16 vezes 2, né? Então, aqui tem 16 e aqui tem 16 também. Então, o que é que eu posso fazer com esse 16? Eu posso colocar ele em evidência, né? Então, vai ficar 16, aí vai sobrar d ao quadrado, mais d ao quadrado, e aqui vai sobrar 2 vezes 0,64, d ao quadrado. Professor, não entendi não. Porque 32 é 16 vezes 2, né? Então vai sobrar um 2 aí. E o 0,64. Então eu vou ter o quê? Se eu somar do jeito que está aí, ó, eu vou ter 1 aqui do d ao quadrado, 1 aqui do d ao quadrado. E 2 vezes 0,64, isso aqui vai dar 1,28, né? Isso aqui vai dar 1,28, né? Que é 64 vezes 2, 128. Mais 1 vai dar 3,28. Então eu vou ter que d ao quadrado vai ser 16 que multiplica 3,28 d ao quadrado. Tranquilo? E aí eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Raiz quadrada de d ao quadrado vai ser d, porque d é positivo. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 3,28 eu não sei, vou deixar assim mesmo, 3,28. E raiz quadrada de d ao quadrado é d também. Ok? Agora, veja, apesar de eu não saber o valor disso aqui, né? Apesar de eu não saber o valor exato disso aqui, isso aí, a raiz de 3,28 tem que ser um número entre 1 e 2. Consegue perceber? É um número entre 1 e 2. Ó. Esse número aqui é um número entre 1 e 2. Né? É um número entre 1 e 2. Por quê? Porque raiz de 1 é 1 e raiz de 2 é... Perdão, raiz de 4 é 2. Né? E assim, ó, raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2. Só que 3,28 está mais próximo de 4 do que de 1. Então, esse número aqui, ele está mais da metade, né? Qual seria a metade aqui? A metade seria 1,5, né? Metade seria 1,5. Então, ele é um número entre 1,5 e 2. Ele tem que ser maior que 1,5, né? Ele é um número maior do que 1,5 e menor do que 2. Porque, veja, se esse valor aqui for 1,5, 4 vezes 1,5 dá 6. Se esse valor for 2, 4 vezes 2 dá 8. Então, esse meu valor de D tem que ser um número que é maior do que 6 e menor do que 8. Ora, e o único número que é maior do que 6 e é menor do que 8, lembrando que esse D seria o tempo, né? É o tempo que ele vai levar. Então, ele vai ser um número que é maior do que 6 horas e menor do que 8 horas. Ora, maior do que 6 horas, menor do que 8 horas, só pode ser o quê? 7 horas e 11 minutos. Ah, professor, mas como é que você chega nessa resposta? 7 horas e 11 minutos, não, 15 minutos. Aí você precisaria de algumas aproximações, né? Que ele não deu na questão, né? Que seria a raiz de 3,28. Mesmo se você tentar fatorar, né? Porque, professor, eu fiz assim, 3,28 é 328 dividido por 100. Beleza. Raiz de 100 é 10, mas e a raiz de 328? Né? Eu teria de tentar fatorar isso aqui, e essa fatoração vai ser um pouquinho complicada, né? Porque, ó, por 2 vai dar 150 mais 14, 164, né? Aí por 2 vai dar o quê? 82, né? Aí a raiz de 82 é praticamente 9, né? Que a raiz de 81 é 9. Então seria, o 2 ia sair da raiz e teria um 9 aqui, né? Que seria tipo 3 e 3, mas é aproximadamente. E aí 2 vezes 9 daria 18.
né? E aí 18 dividido por 10 daria aproximadamente 1,8. Aí realmente, se você botar 1,8 vezes 4, ó, 1,8 vezes 4, 4 vezes 8 dá 32, vai a 3, 4 vezes 1, 4 dá 7,2 horas, né? 7,2 horas, que dá aproximadamente aí o quê? 7 horas e 12 minutos. Né? Então, como é um pouquinho maior do que isso, né? 82 seria um pouquinho maior do que 7 horas e 12 minutos. Só que essa parte final o Enem não quereria que você fizesse, né? Já basta, né? Já basta de tanta complicação. Mas a resposta aí vai ser a letra A de aprovado. Professor, eu não tinha a menor ideia do que fazer nessa questão. Não tem problema. Porque, repito, essa foi a questão mais difícil, na minha opinião, a questão mais difícil da prova do Enem 2025. Se você errou ou se você acertou, pouco vai interferir no resultado final da sua nota. Pouquíssimo vai interferir. Vai ser coisa assim, de 1 ponto a mais, 1 ponto a menos na prova de matemática lá, na sua nota do Enem. Por quê? Porque como é uma questão que quase todo mundo vai errar, então a curva dela, pela TRI, né, vai acabar sendo uma curva que vai tender para zero. O valor dela aí vai ser praticamente nulo, né? O quanto ele vai influenciar na sua nota final vai ser praticamente zero. Repito, você não é obrigado a acertar as 45 questões da prova do Enem para passar em curso nenhum, por mais difícil que ele seja, na universidade mais concorrida, no curso mais concorrido. Se você fizer uma prova em que você acerta todas as questões fáceis e grande parte das questões médias, as difíceis você pode deixar para lá, se dá o luxo de errar. Ok? Quer estudar com estratégia e sabendo como estudar, o que estudar e como atacar as questões, então não esquece aí de seguir o nosso canal, né? Ativar a notificação aí para ter conteúdo novo sempre, né? Tanto conteúdo de questão quanto conteúdo de estratégias, de técnicas de questão, para você não perder tempo com aquilo que não é relevante para a prova ou aquilo que vai influenciar muito pouco na sua nota final. Beleza? Obrigado pela atenção. Bons estudos.